E os desafios da articulação do presidente Lula agora diretamente com ele, né, Ricardo? Desafios do presidente à frente aí de alguns pontos importantes. Exatamente, tá aí outra coisa que não tá andando bem, não andou bem em Brasília nesse primeiro momento, né, que foi a articulação política do governo. Não por acaso, Lula perdeu as batalhas que teve no parlamento até agora e decidiu fazer por conta própria a articulação, né? E a partir dessa semana agora ele volta, hoje ele tá de volta às agendas no Palácio do Planalto. Ele já tem logo cedo uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, que é o Alexandre Padilha, também o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, o da Comunicação, Paulo Pimenta, para tomar pé da situação e começar a articular ele próprio, né? Muita gente fez críticas ao Alexandre Padilha, que é o ministro responsável por essa relação com o Congresso, mas na verdade não é muito culpa dele, porque você só consegue negociar com o parlamento se você tem carta branca e se você pode cumprir aquilo que você promete, né? Não adianta ele prometer para os parlamentares e depois o negócio ficar preso na Casa Civil, né? E a gente fala sobretudo de emendas parlamentares. Não adianta combinar, aprovar, por exemplo, lá atrás a PEC da transição ainda no governo passado e não pagar as emendas que estavam articuladas naquela época. Então, nesse ponto, é bom o presidente tomar o pé da situação e articular por conta própria, porque ele tem o poder da caneta, ele pode dizer isso aqui, vou liberar imediatamente, está combinado, e a partir disso vamos ver o que acontece, né? Ô, Ricardo, você vê alguma desvantagem em o presidente capitanear essa articulação política? Porque eu sempre olho para ônus e bônus com a perspectiva de que, bom, uma coisa é você ter o poder da caneta, mas também o desgaste é direto com você. Quando você tem um intermediário, dá pra dizer, não, peraí, a solução não foi aquela, mas vem aqui que tem mais uma instância pra gente ainda renegociar ou ganhar mais algum respiro pra tratar dos assuntos de articulação política. Tem alguma dificuldade, ou pode ser alguma dificuldade adicional pro presidente Lula? Não, é exatamente esse o problema, né? A gente falava muito disso, a gente falou disso um pouco no 3 sobre os 3, quando houve essa mesma decisão do governador de Minas, né? O governador Romeu Zema, de que quando você faz articulação por conta própria, se você tem esse poder da caneta, por outro lado, a falta de intermediários te bota mais pressão e você passa a ser o responsável por aqueles problemas. Você não pode dizer, isso ficou preso porque o ministro bobeou, foi incompetente, porque tinha uma burocracia, mas agora eu vou resolver. Você já vai direto e essa pressão passa a ser em cima de você, né? Diretamente em cima de você. Inclusive as cobranças de cargos, você não pode falar que não chegou até você de alguma maneira e tal. Então, isso sim é um último caso, né? Não é o ideal, mas nestes casos em que há uma crise muito clara, principalmente considerando que o presidente tem, né, uma experiência nessa discussão, nessa articulação, acaba sendo necessário. Mas nota-se como, de fato, há uma preocupação, né? Se chega a esse ponto que é a última esperança, colocar na mão do próprio presidente, porque algo realmente não está funcionando bem, né?